Olá pessoal, e no programa 5 Perguntas da Assets, hoje vamos ter o prazer de receber a Vera Bermudo, atual CFO do Macro. Com PhD pela Universidade da Flórida, também possui um mestrado e um MBA com especialização em finanças. A Vera possui vasta experiência profissional em finanças e passou por algumas multinacionais, como Embratel e GE. A CFO conta como a sua formação ajudou em sua trajetória profissional e também os desafios de ser mulher no mundo corporativo. Hoje, o segmento de atacarejo já corresponde a cerca de 60% de penetração. E melhor, com crescimento de vendas na ordem de 13% em 2018, com crescimento de frequência, com crescimento de ticket médio. Ou seja, a gente já tem isso hoje, que dirá quando a gente esteja surfando numa espiral mais positiva economicamente falando. O que vai acontecer é que preço não vai deixar de ser menos importante, vai continuar sendo importante. Então, as empresas no segmento de atacarejo têm que sempre elevar ainda o mantra de controle de custos, como a gente faz hoje, mas seguir nesse mantra, porque vai seguir sendo importante. Mas os grandes desafios para esse segmento serão o encantamento do cliente, ou seja, performar de maneira diferenciada com relação à experiência de compra daquele cliente. E isso vai passar muito por tecnologia. Como que a tecnologia vai nos ajudar a esse cliente se encantar toda vez que ele entrar na nossa loja ou que ele venha fazer uma compra online? Como que a gente vai tratar isso? Então, esse encantamento do cliente na experiência de compra. E um outro fator muito importante é a conexão emocional do segmento com o nosso consumidor. E a gente vê essa conexão com o consumidor bem ressaltado no estudo publicado pela Edelman de 2018. O nome do estudo é Marca Estabelecida, que ela vai dizer o seguinte: cerca de 2/3 já dos consumidores, eles compram pela conexão, pela crença que eles têm que aquela marca está relacionada com ele de alguma forma. E os clientes vão comprar ou boicotar aquela marca em função da conexão dessas crenças pessoais que ele tem versus o que a empresa promove. Então, o grande desafio do atacarejo que eu entendo para um futuro próximo, continuar com preços atrativos, porque foi isso que deu boom no atacarejo, controle de custos acirrado como tem sido e vai continuar sendo mantra, proporcionar para o consumidor uma experiência de compra excelente, diferenciada, muito alavancada pela tecnologia e, por fim, cada vez mais se conectar emocionalmente com esses consumidores. Dependendo do segmento que você esteja, pode mudar um pouco também o foco que você precisa dar. Então, por exemplo, eu já trabalhei em 8 segmentos distintos. Num segmento, por exemplo, de telecomunicações, existe toda uma agenda que muitas vezes você tem que trabalhar em conjunto com órgãos governamentais, tem toda uma agenda política estruturada por trás do papel do CFO. Quando você trabalha, por exemplo, no varejo, já é diferente, você tem uma proximidade muito maior com o consumidor, então você tem que estar mais antenado a questões econômicas. Então, por exemplo, questões relacionadas à inflação, se a gente está tendo uma hiperinflação ou se você está tendo uma baixa na inflação muito abrupta, isso pode impactar significativamente na agenda do CFO. Características comportamentais que eu sempre busco: primeiro, integridade, e isso é muito difícil de ensinar, né? Isso tem que realmente vir, digamos, 99% pronto, alguma coisa ali através de exemplos locais você consegue, mas isso vem realmente, tá muito pertencente à pessoa. Uma outra característica é a questão de você trabalhar muito bem em equipe, saber trabalhar em time, com espírito de colaboração. Você ser uma pessoa que fomenta o aprendizado, que você tenha a capacidade de compartilhar o seu conhecimento e formar outros talentos, especialmente na posição de liderança. A gente sabe que existem líderes que gostam de guardar o conhecimento para si, porque acreditam que conhecimento é poder.
E eu acredito que conhecimento é poder quando você compartilha esse conhecimento com outras pessoas. Então, basicamente, eu acho que são essas características comportamentais que num executivo não pode faltar. Independente do curso que você escolha, é muito importante você estudar numa instituição boa. Porque não vai ser custo, vai ser investimento. E eu digo isso por 2 motivos básicos. Primeiro, porque você vai ter uma sólida formação. O mercado ele não está muito aí para o seu diploma em si, mas o mercado ele vai te testar. Quantas vezes eu já cheguei numa entrevista e eu fui testada pelo conhecimento que eu tinha, não necessariamente pelo diploma. É claro que você colocar numa folha de papel no seu currículo, eu tenho diploma X, bacana, mas é ali na hora da entrevista, é no seu dia a dia, que você vai provar realmente se você tem aquele conhecimento ou não, e isso vai fazer falta. Então, escolha uma boa instituição para que você tenha uma sólida formação. E segundo, porque é em geral nas boas instituições que você consegue fazer bons networks, que vão fazer com que você consiga trilhar uma carreira profissional de sucesso. Eventualmente vai te abrir portas e eventualmente você vai conhecer pessoas legais que podem mentorar a sua carreira e podem te ajudar muito. Esse tema de igualdade de gênero é bem interessante. Por quê? Algumas estatísticas. As mulheres, de acordo com o último censo, são 51% de toda a população. As mulheres também já representam 60% da população ocupada com nível de graduação. Porém, as mulheres são apenas 16% dos cargos executivos. E se você fala de CEO, vai para 3% somente. Então, repara, a curva ela muda absurdamente. Ou seja, as mulheres estão aqui em cima na população, em igualdade praticamente com os homens, estão aqui em cima com relação à população ocupada com graduação, mas ela cai na questão de posições executivas e CEO. Por que isso acontece? Porque o mundo é mau? Não, tem questões históricas atrás disso, várias questões históricas que ao longo de muitos anos as mulheres foram privadas de muitas coisas. Trazendo isso para o âmbito profissional, o quanto que essa igualdade de gênero ela é importante? Ela é fundamental, porque quando você observa, tem um estudo da IBM recente, de 2019, foi agora, em parceria com a Oxford Economics, que a IBM ela fez o seguinte, olha, vamos fazer um estudo aqui e vamos observar quais são aquelas que realmente fomentam a igualdade de gênero. Pegaram essa amostra, dentro do universo que eles pesquisaram, pegaram essas empresas que realmente promulgavam a igualdade de gênero e observaram que essas empresas elas possuíam 4 características em comum. Em geral, elas tinham maior receita, maior crescimento de receita que os concorrentes, elas tinham maior lucratividade do que os concorrentes, maior nível de inovação e maior nível de satisfação dos colaboradores. Por que isso? Porque mulher é melhor que homem? Não em absoluto, mas porque a diversidade traz a criatividade, porque a diversidade vai fazer com que pessoas diferentes pensem de modo diferente a atender uma sociedade diferente. Aqui no Brasil a gente é praticamente meio a meio, então como que eu posso estar fazendo uma campanha, por exemplo, para homens, se eu não tenho ideia de como que um homem pensa? E o inverso também é verdadeiro. Então a gente precisa ter essa multiplicidade de pensar, porque é isso que vai trazer a diversidade, é isso que vai trazer uma criatividade diferenciada e, de novo, é isso que vai criar a conexão com o seu consumidor. Bom, a frase que me inspira, a frase de uma grande filósofa que eu conheci, que era minha mãe. Ela falou assim, minha filha, nada te limita. Na vida nada te limita, só você. Então isso para mim me trouxe uma crença de que realmente a força está dentro da gente, está dentro de cada um de nós. Que se alguém falar para você que você não pode fazer alguma coisa, não acredite. Porque se você acreditar, você realmente não vai conseguir fazer. Mas se você discordar dessa pessoa, aí você consegue.